Hoje eu vou mostrar como é que quebra essa senha aqui de 12 palavras do Bitcoin. Quem tem acesso a essas palavras tem acesso aos Bitcoins, mas preste atenção, isso aqui você não pode usar para roubar o Bitcoin de ninguém, tá bom? Você só pode usar isso para tentar resolver os desafios que estão rolando aí na web. Tem desafio pagando desde R$ 900 até desafio pagando milhões. E o que eu vou ensinar hoje para você, você pode usar somente para isso. Os desafios, você pode vir aqui no meu canal, eu trago tanto desafios da gringa, desafios que já foram criados, como eu crio meus próprios desafios com a ajuda aí dos nossos inscritos, dos nossos membros cacetais. Então dá uma olhada aí, tem vários desafios, tem inglês, tem português, tem vários formatos, mas agora a gente está focando nos desafios que você tem que descobrir as palavras-chave. Você tem que descobrir 12 ou 24 palavras, normalmente escondidas num texto ou numa imagem. Tendo a posse dessas palavras, é só você resgatar os bitcoins. Eu vou ensinar aqui para vocês como é que faz isso. Já vou mostrar para vocês o passo a passo, mas antes eu quero mostrar aqui, ó, como é que é o resultado final, tá? Eu tô com a carteira Electrum, você pode baixar aí no seu computador. Eu estou usando a 4.54 por causa de outro desafio que eu usei, mas você pode usar qualquer versão. Recomendo utilizar a versão mais recente. E eu importei para ela aqui as palavras-chave do desafio 165. O desafio 165 ele ainda está rolando, ninguém descobriu ainda. Como eu sou o criador, somente eu tenho acesso a essas palavras-chave, então eu importei aqui para mostrar para vocês. O que acontece? A partir do momento que eu importei, ele aparece aqui no balanço 0,012 bitcoins, que são aproximadamente $100, é o valor que está no desafio. Tá? Tem desafio que tem milhões, tem desafio que tem apenas alguns dólares, como é esse caso aqui. Se você conseguiu descobrir as palavras-chave, no final você vai chegar nessa tela aqui, que é a carteira Electrum, e ela tem um balance. Esse balance não é zero. Ela tem bitcoins dentro dessa carteira, e aí você precisa somente resgatar. Como é que você faz para resgatar? Você vai clicar em Send para enviar esses bitcoins, você vai colocar aqui uma carteira segura de 256 bits. Se você tem dúvida de como é que faz uma carteira segura, dá uma olhada aqui nos vídeos do canal para você aprender. Você vai colocar todo o valor aqui e vai enviar para a tua carteira segura. Por quê? Porque esse desafio está rolando aí. Outras pessoas podem descobrir essa chave. E se você não resgatar, elas vão acabar resgatando antes de você. Então é importante, assim que você descobrir, resgatar esses bitcoins para uma carteira segura. Dentro da carteira segura, você pode fazer o que você pode guardar os bitcoins até subir mais, você pode trocar por real, por dólar numa exchange, aí a escolha é sua. Bem, então agora eu vou ensinar para vocês como é que faz. Digamos que vocês estão nesse desafio aqui. Peguei um desafio aqui de exemplo, o desafio da gorda. Você tem aqui as palavras. Esse desafio aqui tem uma boa grana aí, eu acho que são R$ 80 mil, alguma coisa assim. Enfim, você tem que descobrir as 12 palavras, tá? E eu não descobri esse desafio ainda, tem muita gente tentando, parece que é um desafio muito difícil, então eu vou pegar um exemplo aqui que a gente fez, ó. Madeira, bipolar, linear, blá blá blá, tem 12 palavras. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar essas 12 palavras, lembrando que no desafio você tem que descobrir as palavras corretas, se não for as palavras corretas, você não vai conseguir acessar os bitcoins. E aí você vai abrir a Electrum e você vai clicar aqui no File, New, você vai criar uma carteira nova. Quando você criar uma carteira nova, você vai clicar aqui em Next, ele vai te perguntar qual o tipo de carteira que você quer criar. Vou fazer o standard, né, a primeira opção, a carteira padrão, e ele vai falar assim, ó, você quer criar uma nova seed ou você já tem uma seed? Eu vou marcar a segunda opção, eu já tenho uma seed, que são as palavras que eu possivelmente descobri do desafio. Eu vou clicar Next e aqui eu vou copiar as minhas palavras dessa lista aqui, tá vendo? Vou copiar aqui e vou colar aqui. Agora o Next vai estar desabilitado. Por quê? Porque essas palavras elas estão no formato BIP39. Então a gente tem que vir aqui no Options e mudar para o BIP39, tá vendo? A Electron tem o próprio formato dela que não vai funcionar. Então a gente muda aqui para o BIP39, aperta OK e aí o Next vai ficar pronto para funcionar. A gente vai clicar no Next. Aqui você pode escolher qual tipo de endereço que você quer, tanto faz. Tá? No caso do desafio 165, eu usei esse aqui para poder testar. E não coloquei passphrase, então vou clicar terminar e ele vai importar a carteira. Essa carteira tem 0, tá vendo? Porque isso foi um exemplo aleatório que eu peguei aqui do site. Se você descobrir um desses desafios, o balanço não vai ser 0. Vai ter aí uma quantidade de bitcoins de acordo com o desafio. Conforme eu expliquei, uns têm mais, outros têm menos. Se a gente ver aqui no site, onde eu peguei essas palavras, ele tem um negócio chamado Derivation Path, que eu demorei muito para entender. Ele tem vários bips, ele tem o 32, 44, 49, 84, enfim. Lendo mais, eu descobri uma coisa muito interessante. Essas palavras, elas não são mapeadas para uma chave privada. Na verdade, essas palavras, elas conseguem derivar de forma determinística, eu já vou explicar esse palavrão,
eles conseguem derivar várias chaves privadas. Então, com 12 palavras ou 24 palavras, você tem milhões de chaves e carteiras que você pode usar. Por que determinístico é importante? Determinístico quer dizer que ele sempre vai gerar a mesma carteira. Porque se ele gerar uma carteira e eu começar a usar e depois ele gerar outra, eu não vou ter acesso na próxima vez que eu quiser recuperar utilizando essas palavras. Então é muito importante. Essas palavras, elas sempre geram as mesmas carteiras e são várias carteiras. Se a gente scrollar aqui no site, tá vendo? Aqui, ó, endereços derivados. Cada um desse aqui é um endereço com uma chave privada diferente, porém todas derivadas da mesma palavra, das mesmas palavras. Então, 12 palavras conseguem derivar milhões de carteiras, tá? Aqui ele mostra até o 19, mas você pode colocar aqui, sei lá, 200, e ele vai te mostrar 200 derivações. As derivações são sempre na mesma ordem. Então, no desafio, eu derivei e coloquei para vocês o primeiro endereço, tá? Para ficar fácil de vocês testarem se vocês encontraram o desafio 165, por exemplo. E nos outros desafios aí também, os criadores do desafio utilizam mais ou menos a mesma técnica. Sendo que esse BIP44, ele é bacana, porque ele tem um formato aqui que vocês estão vendo, 00, 001, 0. Um desses números aqui, o primeiro, ele diz qual é a moeda. Então, 0 Bitcoin, mas você tem outras moedas com as quais você pode utilizar a mesma palavra a gerar chave privada para diferentes moedas. Com isso, se você tem uma Trezor ou uma Ledger e você instala, ele te dá as palavras para você anotar, são as mesmas palavras para qualquer moeda que você tiver lá, e ela vai gerar chaves diferentes, inclusive para a mesma moeda, como a gente está vendo aqui. Se a gente for lá na Electron e clicar em Address, está vendo? Ele vai mostrar para a gente aqui todos os endereços dessa carteira. Eu mostrei o primeiro, mas aqui, ó, tem vários que estão exatamente aqui. São os mesmos exatamente nesta ordem aqui. Você pode usar qualquer um, porque você tem acesso a todos, né? A Electron, a sua carteira, a sua Cold Wallet, por trás, né? No background, ela salva todas essas chaves privadas derivadas da 12 palavras, então você tem acesso aí a todas essas carteiras. Não importa para qual endereço desses você mandar, você vai ter acesso, lembrando que são chaves diferentes. Se você fizer export na sua Electron, você vai ver várias chaves privadas diferentes, e esse é o motivo. A não ser que você faça o export das 12 palavras ou 24 palavras, aí serão sempre as mesmas. Se você scrollar mais ainda, você vai ver aqui, ó, ele explica cada um dos bips, você pode ler mais, tá vendo? O 39 são as palavras que a gente viu, e o 44, por exemplo, multi-account, para você ter várias contas diferentes, cada uma tem o seu motivo. Eu recomendo você ler para aprender, é sempre interessante aprender mais sobre essas coisas. Agora eu vou mostrar para vocês o código auxiliar, que obviamente está na descrição do vídeo, e queria agradecer ao André Martins, super mestre caçatal, que me ajudou aqui a consertar o código. Ainda vou ter que estudar para entender melhor aqui qual é a treta, mas ele me ajudou aqui. Sem ele, isso aí não ia funcionar, tá bom? Código bem simples, tem só algumas linhas. Aqui nessa função aqui, ele recebe as palavras. Eu coloquei aqui umas palavras de exemplo. Aí ele faz a derivação aqui correta, e aqui que estava o meu erro, tá vendo? Tava faltando um zero aqui, porque eu não estava fazendo o path correto de acordo com o BIP44, mas agora está certinho. E aí, quando vocês rodarem esse comando, obviamente colocando aqui as palavras corretas, aqui eu vou deixar para vocês somente como exemplo, vocês vão ter que trocar essas palavras, mas aí quando vocês rodarem, ele vai gerar o endereço e a chave privada. Vou mostrar aqui para vocês, é só abrir o CMD, você vai escrever CMD no seu Windows, que é o terminal do Windows. Vou entrar aqui dentro da minha pasta e vou rodar o node pip to address.js. A partir do momento que eu rodar, ele vai printar aqui para mim o endereço. Se você quiser printar a chave privada, ele vai printar a chave privada apenas do primeiro endereço, tá bom? A gente está ali colocando o primeiro endereço da lista conforme eu disponibilizei para vocês verificarem se vocês encontraram o desafio 165 ou não. Bem, para conferir, eu coloquei as palavras de exemplo aqui de novo nesse site. Escrolei aqui embaixo e vou dar uma olhada no primeiro endereço, ó, 1CSX. Termina com HQK. Vou rodar o meu programinha, né? Já configurei ali as palavras aqui dentro, tá vendo? Já acertei aqui o Derivation Path com a ajuda do nosso querido André Martins. Agora vou rodar e vou ver se esse valor aqui bate. Esse valor 1CSX vai bater. Vou rodar aqui de novo meu programa e bateu certinho aí. 1CSX termina com HQK. Agora, o que acontece se eu mudar aqui, em vez de 0, para 1 e rodar o meu programa de novo? Ele vai gerar um outro endereço, um FADXZ.
Esse endereço é o segundo aqui, tá vendo? Um FADXZ. Se você quiser o 9 endereço ou 12, você pode fazer isso. É só mudar o parâmetrozinho ali. Ele sempre vai gerar os mesmos endereços na mesma ordem. Com isso, você consegue gerar múltiplos, até milhões de endereços utilizando a mesma seed phrase.